Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 119, que vai exclamar o seguinte: a coisa parece que está fedendo. Pensa no fedor, eita, fedor da desgraça, fedor da fé. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre médios interesseiros. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. Médios interesseiros não são apenas os que, porventura, exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido, embalando com falaciosas ilusões o que desse modo se lhes colocam sob a dependência. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira, e quem que pretenda ter as suas ordens os espíritos. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 28. Bom, meus amigos, nesta fala de Kardec, é possível nós percebermos, não é, duas orientações quanto à mediunidade. A primeira, que primeiro eu vou falar, né, fala sobre a pessoa desejar ter mediunidade ou ser médium, né, e em cima de alguma esperança pessoal. Não é por questões de dinheiro, de fama ou não. Então, às vezes pode ser até por uma questão de prazer pessoal, não é? De querer ser médium, de querer ajudar. Assim, eu vou contar uma historinha, como sempre. Um participante da nossa reunião mediúnica, encarnado, claro, né? Ele desejava muito desenvolver algum tipo de mediunidade, né? Ele queria que algumas, né, das mediunidades, algum dos tipos de mediunidade, ele pudesse desenvolver. Então ele nos disse que vinha treinando e que ele estava desenvolvendo a mediunidade olfativa, que eu já falei, né, em outro vídeo mais para trás. E que, em virtude desse treino e tudo, ele já sentia alguns cheiros, né? E que durante aquela reunião mediúnica, ele havia sentido um forte e inconfundível cheiro de canela, né? Ele tinha sido um cheiro de canela. Contudo, infelizmente, nessa vontade, né, de ter mediunidade, de servir a causa espírita, né, com a mediunidade, ele não percebeu que um dos integrantes do grupo estava chupando uma bala de canela. Então ele acabou embotando ali a razão de observação dele, em face desse interesse dele, né, de desenvolver algum tipo de mediunidade. Então, essa é a primeira orientação que aquela fala inicial de Kardec nos traz. A segunda orientação, ela fala que nós não devemos fazer da mediunidade um espetáculo, ou mesmo um circo, não é? Assim, mostrando, né? Olha, a mediunidade é isso, a mediunidade é aquilo, né? Ou são todos aqui, né? Por quê? Porque esse acontecimento da fala, do cheiro desse participante do grupo, e eu era coordenador do grupo, essa história chegou até mim através de terceiros. Então, provavelmente, né, o médium deve ter contado para um amigo, que contou para um outro amigo, que acabou me contando, né, essa história de que ele chupava bala. Quer dizer, então ele contou para outras pessoas de um modo brincalhão ou jocoso, né, os acontecimentos sérios da nossa reunião mediúnica. Falar sobre a reunião mediúnica, gente, não é
proibido e não é segredo, não são pessoas iniciadas, não é? Agora, você quando falar ou quando contar alguma passividade, algum caso, eu creio que a gente deve buscar a nossa ética, não é? E usar o fato que nós estamos contando para instruir, né? Para esclarecer quem está ouvindo, e não para ficarmos, não é? Fazendo essa visão de segredo, de isso, da reunião. Olha, o médium, né? O grande médium que nunca se engana, e o outro lá, coitado, querendo, né? Desenvolver a mediunidade, acabou sendo enganado. Mas de qualquer forma, ouçamos aí o que José Herculano Pires nos fala sobre esse assunto. As relações dos médiuns com o público podem incentivar falsas ideias com palavras e atitudes que brotam da vaidade individual, do desejo de realmente passarem como dotados de condições superiores às normais. Quando a ingenuidade dos interlocutores chega às raias do absurdo e eles creem nos poderes do médium, tornam-se crentes inúteis. É necessário que os médiuns tomem consciência dessa situação ridícula e evitem qualquer manifestação, por palavras, atos ou atitudes que possam estimular os enganos das pessoas. José Herculano Pires, em o livro Mediunidade. Assim, meus amigos, nesta quinzena ficam duas observações. A primeira, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós desejamos, para que nós não sejamos enganados. Às vezes a gente entra, né, nessa ideia de querer algo, querer, e nós sabemos, querer a mediunidade principalmente, e nós sabemos que o que não faltam, né, são espíritos enganadores, né? A segunda coisa é para que nós respeitemos, né, os nossos irmãos de lida, os nossos irmãos do grupo mediúnico, aqueles que, assim como eu, não tem nenhuma mediunidade ostensiva, não é? Mas que de alguma forma trabalham e muito, não é? Como sustentador, como doutrinador ou dialogador, como queiram, né? Para que o trabalho seja realizado a contento, sempre com o espírito fraternal, não é? Uns para com os outros. Era isso dessa quinzena. Eu agradeço a todos a paciência, né? Fiquem todos com Deus, sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.